Lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. Você sabe o que significa a palavra profeta? Você sabia que os livros proféticos têm uma forte mensagem contra as injustiças sociais, trazendo advertências voltadas para as questões sociais, políticas, familiares e espirituais que se aplicam à realidade de crentes de todas as épocas? Quem são os profetas maiores e menores? Por que eles receberam esta nomenclatura? Nesta lição, estudaremos a profecia bíblica no Antigo e Novo Testamento. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. A mensagem profética tinha o propósito de gerar despertamento, arrependimento, fé e esperança. Dada a sua importância, estudaremos a ação ministerial dos profetas maiores e menores que se dirigiram aos hebreus e outras nações. Também veremos o conteúdo de Apocalipse, visto que o Apocalipse se trata de uma mensagem profética direcionada à Igreja de Cristo. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo do primeiro trimestre de 2022, Lições Bíblicas, Revista Adultos, cujo tema do trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, a inerrante e infalível Palavra de Deus. E olhem, meus queridos irmãos, que hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como tema as profecias despertam e trazem esperança. Ainda queremos comunicar aos meus queridos irmãos que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez conhecendo o nosso canal Teologia Simplificada, é muito bem-vindo também. Então convido você a ficar conosco e assistir essa aula até o fim. Sei que você vai ser ricamente abençoado por Deus. Vamos ao cabeçalho da nossa lição. Lição de número 10. O assunto da lição é: as profecias despertam e trazem esperança. O texto áureo se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos para a verdade prática. Diz assim: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Muito bem, meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em 3 textos. O primeiro texto é Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4 até o versículo de número 10. O segundo texto é o livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 1 até o 3. E o terceiro texto está no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo de número 13. Eu estou deixando aí o texto aí na tela para que você possa acompanhar a leitura bíblica em classe. Todos os textos estão aparecendo agora aí na sua tela. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo que deve ser alcançado em sala de aula é destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O segundo objetivo da nossa lição é conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. E o terceiro objetivo, entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Muito bem, meus queridos irmãos, pegue um lápis, um papel, caneta para você fazer as suas anotações, os seus esboços, preparando a sua aula para esta lição maravilhosa. No primeiro ponto, nós vamos estudar os profetas maiores,
No segundo ponto, nós vamos estudar os profetas menores. E no terceiro ponto, nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Cada ponto desse, lembro que tem os seus subtópicos que também nós vamos estar analisando. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal Teologia Simplificada agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens e muito mais para você enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para todos nós. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos estudar os profetas maiores, os profetas e as profecias. O que é um profeta? É importante saber que no Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem divina. A grande característica da mensagem do profeta era as palavras: assim diz o Senhor. Deus chamou homens comuns, como você e eu, com personalidades diferentes, em situações bem diferentes, para fazer e dizer coisas diferentes. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os outros 12 livros de Oséias a Malaquias são chamados de os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. 5 livros do Antigo Testamento formam o conjunto dos profetas maiores. Esses livros foram escritos por 4 profetas. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por isso, estes 4 profetas são denominados de profetas maiores, já que Jeremias escreveu 2 livros. Vem comigo porque vamos ver agora livro por livro e analisar a mensagem de cada um deles. Muito bem, meus irmãos, vamos para o livro de Isaías. O profeta Isaías escreveu este livro cerca do ano 740 a 680 a.C. O livro de Isaías é considerado uma Bíblia em miniatura por causa de sua organização e de seu conteúdo. Você sabe que o livro de Isaías está dividido em 2 partes. A primeira parte tem 39 capítulos e a segunda parte tem 27 capítulos. Isaías é, de todos os livros proféticos, o mais abrangente em seu conteúdo teológico. Seu objetivo principal era incentivar seus contemporâneos a serem fiéis ao Senhor e advertir os futuros leitores exilados acerca da necessidade do arrependimento de seus pecados. O livro fala que após o exílio, Deus abençoaria o remanescente fiel de seu povo. Muito bem, agora vamos para o livro de Jeremias, escrito pelo profeta Jeremias e Baruque, possivelmente seu aluno e escriba. A data fica em torno do ano 605 a.C. Principal propósito do livro era exortar os exilados acerca do motivo de suas provações. Também, meus irmãos, para mostrar-lhes que o povo de Deus voltaria para a terra prometida ao se arrependerem. Vamos para o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. A tradição atribui este livro ao profeta Jeremias, mas seu estilo literário parece indicar que ele possa ter sido compilado de várias fontes. O livro foi escrito entre 586
ao 516 a.C. e trata das terríveis condições impostas pelos babilônicos a Jerusalém e ao povo de Deus. Talvez ninguém melhor que Jeremias estivesse preparado para escrever essas lamentações. Livro de Ezequiel, o autor foi o profeta Ezequiel, cerca do ano 593 a 570 a.C. Nenhum outro profeta fez uso da linguagem figurada ou de visões, tal como fez Ezequiel. O livro está cheio de provérbios, alegorias, ações simbólicas e visões apocalípticas. O objetivo deste livro é duplo. Primeiro, promover arrependimento e fé em virtude da idolatria e estimular a esperança e a confiança. Aliás, Ezequiel traz um dado histórico importante que é omitido em Êxodo. Você sabia disso? Veja que explica que a idolatria da nação tinha suas raízes no Egito e o profeta coloca que o único meio eficaz de Deus iria utilizar para curar essa tendência pecaminosa seria através de uma nova temporada em exílio e dessa vez no Império da Babilônia. Vamos para o livro de Daniel, escrito pelo próprio profeta Daniel em aproximadamente 539 a.C. Esse livro mostra, sobretudo, a soberania de Deus na história. Muito bem, meus queridos irmãos, continue conosco, porque agora nós vamos estudar o segundo ponto, os profetas menores. Quais são os profetas menores? São 12 os livros que formam o conjunto dos profetas menores. Então, os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vejamos a mensagem de cada livro, como a gente fez com os livros dos profetas maiores. Vamos também analisar, meus irmãos, a mensagem de cada livro dos profetas menores. Vejamos a mensagem de cada livro. Livro de Oséias foi escrito pelo profeta Oséias cerca do ano 760 a 722 a.C. Seu propósito era mostrar o julgamento divino e a restauração que aconteceria a seguir. Livro do profeta Joel. O próprio profeta Joel é o seu autor. Seu propósito é chamar o povo de Deus ao arrependimento diante da realidade da chegada do dia do Senhor. A data do livro do profeta Joel é incerto. Vamos agora para o livro de Amós, escrito pelo profeta Amós, cerca do ano 750 a.C. Seu objetivo era revelar o iminente castigo divino por causa dos pecados em Israel e em Judá. Também anunciar a esperança de restauração que haveria após o exílio. Vamos para o livro de Obadias. O autor foi o profeta Obadias, aproximadamente 586 a.C. O livro mostra o encorajamento ao povo de Judá que estava enfrentando problemas vindos de Edom. Meus irmãos, vamos agora para o livro de Jonas. Ao estudarem o livro de Jonas, os alunos vão aprender lições valiosas que serão relevantes para a vida deles. Depois de Jonas ter tentado evitar pregar arrependimento ao povo de Nínive, ele percebeu a futilidade de tentar fugir de Jeová. A libertação milagrosa de Jonas de um grande peixe, veja Jonas capítulo 1, versículo 17, pode nos ensinar que o Senhor estende-nos sua misericórdia quando nos arrependemos. O livro tem o propósito de convidar os israelitas a entenderem os propósitos de Deus quanto à sua misericórdia e soberania às outras nações. Livro de Miqueias, escrito pelo profeta Miqueias por volta do ano 742 a.C., o livro anuncia os julgamentos de Deus contra os pecados e as suas promessas de restauração após o exílio babilônico. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, porque agora nós vamos estudar o livro de Naum. O autor foi o profeta Naum,
em aproximadamente no ano 612 a.C. Sua mensagem conforta Judá acerca dos julgamentos que acometeriam a cidade de Nínive. Livro de Abacuque. Muito bem. Meus irmãos, o livro de Abacuque foi escrito pelo próprio profeta Abacuque no ano 600 a.C. O seu propósito era guiar o povo de Israel em direção à fé em Deus durante o período terrivelmente conturbado que se seguiria. Podemos ir agora para o livro de Sofonias. O profeta Sofonias foi o autor do livro aproximadamente 621 a.C. Seu principal propósito é convidar o povo ao arrependimento diante da invasão babilônica e também fortalecer a esperança numa restauração após o período de exílio. Vamos para o livro de Ageu, escrito pelo profeta Ageu em aproximadamente 520 anos antes de Cristo. Seu propósito era incentivar a reconstrução do templo e enfatizar a esperança de grandes bênçãos para o povo de Israel depois do exílio. Muito bem, meus irmãos, vamos agora para o livro de Zacarias. O autor é o profeta Zacarias. 520 anos antes de Cristo, o livro trata principalmente das bênçãos prometidas em relação à vinda do reino de Deus em sua plenitude. Falta o livro de Malaquias. O livro de Malaquias foi escrito pelo profeta Malaquias. Malaquias é o autor desse livro, com data de aproximadamente 458 a.C. Sua mensagem conclama a renovação da fé no período pós-exílico com o anúncio da vinda do julgamento do Messias. Então, meus queridos irmãos, é importante que você perceba, ao estudar o livro dos profetas maiores ou menores, você precisa ver quem são os profetas pré-exílio, quais os profetas que profetizaram durante o exílio babilônico e quais os profetas pós-exílio babilônico. Você encontra essas informações na revista. Nesse ponto em que nós estamos estudando, no primeiro e no segundo ponto, está com todas essas informações. Essas informações são primordiais para que você entenda os livros proféticos, quer seja maiores ou menores. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa. Vamos ao terceiro ponto, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele é considerado por muitos cristãos como o livro bíblico mais difícil de interpretar. Mas ao contrário do que muita gente pensa, há muito mais no livro do Apocalipse do que apenas um tipo de manual sobre o futuro, digamos assim. Além disso, o próprio título do livro já diz muito sobre seu principal objetivo. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis e significa revelação. Portanto, o objetivo do livro de Apocalipse é revelar, ao invés de esconder. Estudar o livro de Apocalipse pode ajudá-lo a ganhar um entendimento maior do Filho de Deus glorificado e ressurreto. Veja, meus queridos irmãos, que esse livro traz uma mensagem de esperança aos justos e pode incentivá-lo a permanecer fiel a seu testemunho do Salvador em meio à perseguição e às provações. Portanto, meus queridos irmãos, a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar os cristãos. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados mostram o poder e a autoridade divina sobre todas as coisas. Servem de experiência, de fé e produzem esperança. Muito bem, meus queridos irmãos, a nossa aula está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de comentar este vídeo, ative o sininho de notificações, deixe o seu like
Se inscreva no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Fazendo isso, você estará ajudando o nosso canal a promover o reino de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe sempre.